Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 13 de junho de 2024 e eu tomei as notícias mais relevantes de ontem para hoje. Depois nós vamos dar uma olhada como a nossa Bolsa está se vendo. Agora são aproximadamente 10 para as 4 da tarde e, claro, a última vez que eu vi, a Bolsa ainda estava sendo negociada abaixo dos 119 mil pontos. Eu quase não fiz esse vídeo, hoje é um dia particular, que eu tenho um compromisso muito cedo fora daqui, a partir das 6 horas mais ou menos da manhã, e no retorno nós ainda estamos naquele processo de recuperação pós-enchente. Tem os casos graves, que as pessoas perderam toda a sua casa, inclusive quando ela se volta lá só tem o alicerce, alguma coisa que lembra a rua. Tem casos onde a água entrou, caso não tão pior, mas a água entrou, levou os móveis, fez geladeira flutuar. E tem casos como o aqui, ele não está nem perto de ser os mais graves, mas o que foi colocado de detrito dentro da caixa d'água que veio pela... Eu moro no morro, da metade para cima do morro. O que foi colocado de detritos, essa parte mais alta, vindo pelo encanamento de água e esgoto aqui da cidade, o que caiu ali, então, quase que inviabilizou. Então nós estamos trocando equipamentos, fazendo reformas, etc. Então, no meu caso, não é nem perto de ser aquele que está entre os piores, né? Nem se aproxima disso. Só que, claro, isso vai gerando muitas dificuldades no dia a dia aqui. Por exemplo, nós ficamos aqui aproximadamente 3 dias sem água e hoje que conseguimos reverter essa situação. Bom, mas é só para você saber. Agora vamos de fato ao que interessa. Eu vou começar aqui por essa notícia da Bloomberg Linha. Eu tive acesso a essa notícia hoje, mas essa notícia ela reporta o dia de ontem, do dia 12 de junho, assinada pela Redação Brasil, e ela foi publicada no fechamento do dia de ontem. Então tem alguma atualidade nisso do que está nessa notícia. O Ibovespa ele fecha em queda e dólar sobe a R$ 5,41. Eu estava olhando agora, o dólar está cotado a R$ 5,37. E o que levou a isso? Declarações do presidente da República, sujeito que foi colocado lá à frente do Executivo, e também aqui um assunto já antigo para nós, né? A questão que preocupa muito os investidores no entorno do equilíbrio das contas públicas. Nós já conversamos sobre isso no canal, vamos esperar novos dados para que a gente traga mais informações sobre isso. No dia de ontem, veja que o Ibovespa fechou abaixo dos 119 mil pontos, sutilmente abaixo. Nesse momento, o Ibovespa está cotado, agora são 15 horas e 55 minutos, está cotado a 119.955 pontos, está subindo 0,02%. Então, são os investidores, segundo essa reportagem, reagindo a preocupações com o equilíbrio fiscal. No dia, então, uma plateia com investidores estrangeiros, onde o atual colocado à frente do nosso executivo falou na manhã de ontem, que o seu governo segue com compromisso com a responsabilidade fiscal, mas isso será feito por meio do aumento da arrecadação e da redução da taxa de juros. Só que aqui o governo não menciona ajustes do lado do gasto. Ele não mencionou até agora e acredito não vai mencionar também. E essas declarações daquele que foi colocado à frente do nosso executivo, as declarações tiveram repercussão negativa entre os investidores. E também uma questão correlata, que vem ali pelo lado, né? Além dessas decisões, além de decisões com a edição de uma medida provisória que restringe o uso do crédito gerado pelo pagamento do PIS/COFINS, ou seja, é menos recurso para circular na nossa economia. Também existe uma expectativa com relação ao volume dos serviços prestados e que o resultado que foi apresentado em abril veio em linha com a expectativa, pelo menos de quem está apresentando esta opinião, apesar da variação mensal positiva dos serviços,
vale destacar a queda dos serviços profissionais e dos serviços prestados às famílias, que tem maior peso no PIB. Então aqui eles estão olhando uma correlação dessa redução com o efeito sobre o PIB no final do exercício. E esse contexto aí, apresentado indica alguma moderação da atividade econômica no segundo trimestre. Eu achei isso aqui interessante do ponto de vista de expectativa. Se está nesse caminho ou não, eu não sei dizer. Mas só por ter essa expectativa, se isso se espalha no meio dos investidores, evidentemente que as pessoas ficam muito mais cautelosas. Depois aqui essa reportagem aborda a decisão do Fed, a gente já vem falando sobre isso. Eu acredito que o mais importante a ser citado aqui é que o Federal Reserve, que é o tido, né, como Banco Central americano, ele entende que vai manter os juros ali na faixa dos 5% em 2024, tá aqui 5,25 a 5,50, e talvez ele possa reduzir isso, onde a mediana aponta aqui em torno para 4,1% no exercício de 2025. Eu acho que a manifestação do nosso líder aí à frente do executivo foi o que mais impactou, porque o resto já está mais ou menos dentro do esperado e já está sendo precificado há um bom tempo. Aqui na Money Times, nessa reportagem também do dia de ontem, assinada por Giovanna Castro, o que apresenta é que, na verdade, começa com uma pergunta: o Ibovespa tem jeito? E aí vai falar alguma coisa sobre o que esperar do índice para os próximos meses. Talvez 4 ou 5 meses. A expectativa para o final do ano não são otimistas. Na verdade, não são agora e também não são para o final do ano em relação ao índice. Veja que a Genial Investimentos ela rebaixou a pontuação alvo para o Ibovespa. Isso aqui é curioso, né? Ela rebaixou para 139 mil pontos lá no final do ano, sendo que ela tinha antes 144.600. Então ela está pessimista nesse caso aqui. Na verdade, eu acho que se ela continuar aqui nos 139.100, a meu ver, ela continua otimista, só que não tão, é um pouquinho abaixo. E nessa análise é considerado o seguinte: a falta de interesse do investidor estrangeiro, número 1, cenário incerto em relação à China e as fortes deteriorações, que é o 2, né? E as fortes deterioração das contas públicas. Então ele pega esses 3 fatores, que são os fatores que ele entende que deve pressionar o desempenho das ações do Ibovespa. E aqui é curioso, porque desses 3 fatores, o único que ainda pode andar numa direção mais ou menos significativa são os investidores estrangeiros, na medida que eles olham para os nossos indicadores muito deprimidos e pensam: olha, já que está tão lá embaixo, bom, de repente está aqui na hora de dar uma apostada, mais ou menos o que aconteceu no rally do final do ano passado, de 2023, e assim a gente computa isso não como um investimento, né, mas sim como uma especulação. O cenário incerto em relação à China não se pode dizer nada em relação a isso, porque aparentemente é o que deve continuar ao longo do ano. E a deterioração das contas públicas, como o próprio líder que foi colocado à frente do executivo, parece que não vai mudar muito. Então, por isso que eu acho que, pelo menos, a Genial Investimento está muito otimista. E o que pode estimular o estrangeiro? Ações do Ibovespa são negociadas abaixo da média histórica. Então, em termos de negócio, ele está falando aqui. A maioria das ações negociadas na Bolsa apresentam negociações abaixo da média histórica e com descontos percentuais sobre a média. Aqui ficou um pouquinho complicado de entender, mas é o seguinte: quanto maior o desconto, então mais barato está a ação. O que ele quer dizer é que se os descontos estão sobre a média, ou seja, estão acima da média, ou seja, estão mais do que a média dos descontos regulares, ele está dizendo que as ações passam nessa condição a se oferecerem. O que até me parece que tem uma certa razão nisso, e é exatamente por isso que a gente começa a enxergar só a partir daí uma motivação para o estrangeiro vir aportar no Brasil. No entanto, no presente momento, isso não é uma realidade,
porque também aqui para essa análise foi abordada a saída de capital estrangeiro em junho, ocorrida pelo 6º mês consecutivo. Depois a reportagem fala que, no contrário ao estrangeiro, o investidor local ele tem vindo para a Bolsa. Aí é uma análise interessante de ser feita, porque talvez por isso a pressão não seja tão forte na descida do índice da nossa Bolsa. Nessa toada, pelo menos na toada da semana, olhando aqui para essa reportagem da Money Times, ela é anterior a essa queda toda que a gente viu, ela é do dia 11 de junho, assinada por Vitória Pitanga, e essa reportagem, ela fala aqui do IRB e da ES, por isso que as duas empresas estão lá no início do vídeo, e coloca isso aí como destaques. Tem outros destaques, mas eu achei que esses aí foram os mais relevantes, né? Então ele vai voltar aqui atrás, né, que o IRB perdeu dinheiro com ações, é uma pergunta que está sendo feita. Então, mas não é em relação ao Brasil, é porque lá nos Estados Unidos se entrou com uma ação por conta da fraude lá de 2019 e 2020, um valor que deve ser pago como ressarcimento, 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais. Isso aqui não vai ter impacto agora porque já está provisionado. Numa das vezes que a gente olhou para os números do IRB, a gente viu ali nos relatórios apresentados que o valor já estava provisionado. Então, o que tem de novidade aqui é que foi selecionada uma empresa, deixa eu trocar o marcador aqui, foi selecionado a empresa Kroll como administradora independente da gestão, que vai fazer a distribuição do montante. Ou seja, não tem absolutamente nada de novo, pelo menos para o acionista nacional. Do lado da S Brasil, também uma informação que nós trouxemos, que o seu Luiz Barsi vende ações. Só que é uma quantidade pequena que ele vendeu, ele está só realinhando o portfólio. E também, nós já falamos aqui no canal, o seu Barsi, ele é acionista da Auren. E, ao que tudo indica, ele está indo na linha de continuar como acionista, em vez agora de ser acionista da S Brasil, na Auren, nesta, vamos dizer assim, incorporação que a Auren está fazendo sobre a S Brasil. Nós temos vídeos que já mencionamos esse assunto, vou deixar no final para que você acompanhe o nosso raciocínio. Eu também mencionei um vídeo lá atrás, que eu falava do seu Rubens Ometo, onde num evento que foi promovido pela Esfera, pelo Grupo Esfera, por um lado tinha o seu Rubens Ometo, fazendo críticas, alguns entenderam como críticas ao governo, eu entendi como uma reclamação por não ter sido atendido. E do outro lado a gente viu o André Esteves fazendo uma adoração ao governo junto com o presidente do BNDES. Mas veja aqui, a mudança na tributação é ruim para a Vibra, mas também ela é ruim para a Raizen. E a gente lembra, né, que a Raizen está pendurada na Cosan, que é do seu Rubens Ometo. Além disso, tem uma outra questão, que é a intenção dele emplacar como CEO alguém onde ele tem ações, que é na Vale. Então é uma outra forma aí, porque o governo federal também colocou o nome do antigo ministro lá do tempo da presidente Dilma Rousseff, o Guido Mantega. Então ele competia com o nome que era colocado pelo seu Rubens Ometo e, consequentemente, claro que ali existia algum conflito de interesse. Com relação a Taesa, eu não trouxe aqui no canal, mas ela recebeu licença aqui para instalação para o trecho da linha de transmissão Batés-Curitiba. Nós estamos falando aqui de 79 km, até relativamente pequeno, em circuito duplo, mas o fato é que o que importa nessa autorização é que a Taesa já pode começar as obras, uma notícia boa para quem é acionista da companhia. E voltando aqui no IRB, nessa reportagem que está no Estadão e Investidor, normalmente são informações que as informações elas vêm de alguém que é externo até a mídia. Muitas vezes até empíricos. Então, mas essa aqui no caso é assinada por Aterine Rivas e ela é do dia de hoje, dia 13. Ela saiu às 3 da manhã. Então, na verdade é o seguinte, isso aqui está trocado dentro da reportagem, né? Ela é do dia 12 e ela foi atualizada no dia 13 às 3 da manhã. Só que lá na publicação eles colocaram por alguma razão equivocada. Mas eles reportam aqui ainda a tragédia do Rio Grande do Sul como um fator preponderante aqui
para uma redução numa expectativa positiva sobre o IRB. E o IRB-RE. A maioria se posiciona aqui, os que analisam, na condição de neutra, ou seja, tem ação, não compra nem vende. E eles estimam que o impacto por conta das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que eu falei lá no início do vídeo, vai ficar entre 80 e 160 milhões. E isso pode fazer com que se veja o plano de pagar dividendos em 2025, que esse plano ele acabe sendo adiado. O mercado espera que a companhia tenha lucro em 2024 entre 330 e 350 milhões, sem considerar as consequências das enchentes. Nas nossas estimativas, nós levamos o lucro aqui para 588 milhões, já descontado prejuízos acumulados do passado do IRB. Veja que está bem distante da estimativa que está sendo feita pelo mercado no geral. Longe de qualquer visão mais otimista, nós tomamos como referência o resultado obtido no IRFS do primeiro trimestre. Então, por isso que a gente fez aquela projeção, e em cima disso já descontamos os prejuízos acumulados do passado e chegamos àquele resultado. Agora, por que o mercado foi nessa direção aqui? Eu acredito que o mercado, ele não está levando em conta aqui no caso as consequências da enchente, mas ele deve estar levando em consequência outras sinistralidades, que a gente não leva em conta aqui no canal, até porque eu não vejo razão para que se faça uma projeção mais acurada, além disso, uma vez que isso se torna mais difícil de compreender, principalmente para quem assiste o nosso canal. Depois disso, essa reportagem ela vai explicando aqui como funciona uma resseguradora. Eu só vou deixar como recomendação para você, porque daí já avança sobre o tema que nós estamos tratando, mas é interessante que você dê uma olhada, porque muitas vezes há dúvidas sobre o funcionamento de resseguradoras, o que ela é, o que ela representa dentro do contexto. Eventualmente a gente pode, não ter, nas vezes que conversamos sobre esse assunto, não ter explicado adequadamente, aqui está uma boa referência. E depois, de acordo com a enchente, aqui tem uma análise do impacto sobre o IRB, que você também pode olhar no caso de você ser um investidor do IRB. O impacto que eles colocam aqui está na ordem, como eu disse, dos 80 aos 160 milhões. E como eu disse, o nosso Ibovespa estava caindo 0,02, agora 0,01, deu uma melhoradinha, ainda continua, agora às 16h12, abaixo dos 120 mil pontos. Mas é verdade que nós não podemos também considerar que essa queda vai ser para o infinito. Ela tem que andar em algum momento numa linha de estabilidade e voltar para essa linha verde aqui, que é a média móvel dos últimos 31 dias. Então ela precisa fazer aqui em algum momento uma conversão à média. Onde é que ela vai acontecer? Eu não sei. Pode ser que seja um pouco mais para baixo, mas o fato é que isso é o que está se apresentando. O mercado pessimista não é que nos torna otimista, não é isso, mas a gente faz uma leitura de que é nesses momentos que as ações começam a se oferecer. E olhando para essas ofertas, nós vamos comprando aquelas que têm indicadores mais consolidados a preços que são bastante interessantes, seguindo o método que a gente utiliza aqui no canal. Se você acompanha, você sabe o que nós fazemos toda vez que adquirimos, mostramos tudo direitinho, exatamente aos moldes do que a gente vê de acordo com esse acompanhamento que a gente faz diariamente da bolsa, não que a gente fique olhando para ela, eu não fico olhando o piscar ali dos preços, eu simplesmente olho a forma como ela está se comportando, o que ela mostra de tendência, e vejo se o preço das ações que fazem parte da carteira estão ajustados, não ao movimento, mas ajustados aos preços e projeções, tanto de lucro quanto de proventos que nós temos para as empresas essas que fazem parte da carteira. No caso até especificamente do IRB, nós não temos projeção para esse ano de 2024 e até uma projeção mais ou menos, vamos dizer assim, não muito otimista de que isso também aconteça em 2025. Mas a partir de 2026, se não houver nenhuma outra tragédia dessa natureza toda que a gente tem visto, talvez as coisas voltem para bons pagamentos de proventos e até num crescimento significativo do preço da ação. E dito isso, eu vou ficando por aqui.
Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.